Estamos novamente no programa Asa Prévia em Foco, no segundo bloco. Estamos aqui com o nosso convidado, um jornalista aposentado, o nosso querido amigo Silvio Rangel. Silvio, as tuas histórias são realmente incríveis, mas eu quero lembrar aqui a todos que você, tanto como o Wildo, como o Pedro Cascais, vocês foram grandes conquistadores e impulsionadores, empreendedores de fato, né? Com a Micro Pequena Empresa. Vocês fizeram um trabalho da Micro Pequena Empresa fantástica nesse país. Suzete, é difícil você resumir essa história em pouco tempo de falação, porque foram muitos anos e muito conteúdo. Mas nós resumimos dizendo o seguinte: todo o impulso dado a esse empreendimento nasceu de poucas cabeças, aqui em Blumenau e Gaspar, né? Tendo em primeiro lugar na ponta o Pedro Cascais, que era um economista saindo da universidade e tudo mais. Ele não tinha 30 anos. Sim, e eu tinha um jornal com toda a empolgação nos meus 37 anos, né? E, Pedro, vamos junto que nós vamos segurar isso. O que faltar de imprensa a teu favor eu seguro no meu jornal, né? E vamos cavar caminhos, porque nós precisamos urgente levantar esse país, porque alguns países do mundo se levantaram com a pregação de que este povo tem que trabalhar para si mesmo e para sua pátria, e não mais escravos do capital internacional. E isso aconteceu, sucessos que estão hoje presentes, dentre eles a própria China, que eu conhecia muito bem a história desde 65, né? Lendo e discutindo e conversando com o seu pessoal que eram das embaixadas, né? E eu estava em Santa Maria e Porto Alegre, uma região de muita diplomacia, de muito contato mundial, inclusive. Pedro, assim, ó, Pedro, desculpa, tá, a gente tá até falando nele e parece que, assim, ó, Silvio, eu lembro muito bem que em 1984 é que foi aqui em Blumenau que iniciou, né, com a primeira associação... A Simpev. A Simpev, né? Isso. E depois se expandiu para o Brasil todo, né? E hoje existe, né, um trabalho que é dirigido até reconhecimentos também, né? Então eu vejo assim, ó, que foi uma luta grandíssima, mas que deu resultado. Então, assim, as micro e pequenas empresas, a gente sabe que movem, né? Eu me lembro Está presente. Eu me lembro dessa época que o Pedro Cascais, eu tinha uma pequena pousada, um albergue da juventude, e veio conversar comigo: Hildo, vamos montar uma micro e pequena empresa, uma associação. E aí nós começamos naquela época, certo, a bater de porta em porta nas micro e pequenas empresas que não tinham esse nome, nem essa denominação. Sim. Era simplesmente pequenas empresas. Sim. E aí, conforme começamos a ter adesão, tal, e formamos então a primeira associação do Brasil de micro e pequena empresa. Isso. Nós começamos aí em Blumenau e Gaspar juntos, porque o meu nome, meu trabalho de jornal era Gaspar. Então, no mesmo momento nós sentamos juntos, né, e negociando com o Pedro. Peraí, seguramos junto? Seguramos. E fomos segurando sempre até extrapolar. Fizemos o Vale, começamos direto, já fazendo muitos municípios do Vale em nome de Simpev, né? De Simpev, sempre levando adiante. E outra coisa, se o Silvio Rangel correu tanto, fez tudo o que pôde, mas teve uma coisa de muito importante aí: o Silvio Rangel nunca andou sozinho. Nunca, sempre teve escora, teve valores, apoiando, até um elogio, valia a pena porque eu era jovem, né? Então, tudo isso. E nós sonhávamos em criar leis que mudassem a realidade nacional, porque se falava muito de corrupção. Acontece que toda e qualquer pequeno negócio por aí, ou quitanda, recebia anualmente a visita do fiscal. O fiscal chegava lá, e vocês lembram disso também, bloquinho na mão: seu fulano, eu vim dar uma olhada nos seus
livros, que chamavam de livros, né? Claro. Então, como é que tá? Os livros, né? Pois é, não pude fazer ainda, estou conversando com o contador. Então eu vou deixar uma multinha aqui para o senhor de 10 mil, né? E o senhor, até que o senhor apronte aí, mas esse aqui eu vou deixar esse por enquanto, esse aqui. Meu Deus, o senhor pode fechar meu estabelecimento se eu me cobrar uma multa de 10 mil. Aí ele dizia o seguinte, aí vem a corrupção. Então o senhor faz o seguinte, o senhor me arrume 5 mil até amanhã, eu rasgo isso aqui. Isso aconteceu de monte pelo Brasil inteiro, antes da microempresa. Aí quando veio a microempresa, a gente colocava isso em xeque. Você vai se livrar desse corruptor, né? Desse corrupto, e você vai ter agora legalizado com isenção de imposto. Isso nós conseguimos a partir da primeira lei da microempresa, que foi o primeiro estatuto que aconteceu em 85. Né? Primeiro estatuto. Olha só quanta, né? Quanta luta e quanta cobrança. Ainda no governo da ditadura, o último governo, mas o caminho era muito acelerado, muito cobrado. Então tinha lá o Hélio Bertrão, que era um economista que estava de ministro da desburocratização. Desburocratizar para nós, para eles era uma palavra, uma ocupação de papéis, de conversa e tudo mais. Aí nós chegamos em cima. Não, desburocratizar é abrir caminho para os cidadãos fazerem a sua independência, construírem o seu negócio, serem patrões de si mesmo dentro da sua própria casa. Isso aí começamos a cercar e fazer reunião e mais reunião com o tal ministro Hélio Beltrão. Isso, sabe assim, ó, Silvio, a gente está na luta ali, né, junto aos aposentados, e esses aposentados, a grande maioria, caminhou junto com essa luta, né? Hoje eles têm lá os filhos, né, ou o neto, mas eles viveram esse momento. Então eu vejo assim, ó, que embora os aposentados, né, são tratados como pessoas que não fazem mais nada, se enganam. As pessoas se enganam, porque os aposentados estão na luta, estão ainda produzindo, estão fazer esse país, ajudando esse país ao crescimento. Então, por isso que eu digo assim, a palavra aposentados não significa a pessoa que está parada, inerte, sem fazer nada. Ele continua, porque muitas vezes ele é obrigado, porque ele, quando é aposentado com um salário, não consegue viver. Não vive de aposentado. Então tem que trabalhar, né? Suzete, ainda tem uma outra questão. Nós já estamos vivendo um período, nesses 40 anos de micro e pequena empresa legalizada, nós estamos vivendo um período, depois que passou os 10 anos, começou a cair os benefícios que nós conquistamos juntos, que eram as isenções e por ali afora. E aí começou a aparecer o dedo das autoridades fiscais voltando com a cobrança de encargos, cobrança de fiscalização de todo o micro e pequeno empresário, porque eles viram como um lençol de pagadores de imposto que estavam deixando de pagar, que eles iriam encher os cofres de novo. Isso nos causou muitos confrontos, e esses confrontos nos saíam caros. Porque os nossos confrontos eram mais isolados, era uma vez no estado, uma vez no outro, uma vez numa cidade, uma vez na outra, e nós não tínhamos fôlego para isso tudo. Tanto que nós aguentamos 10 anos comandando as federações e a confederação. Depois disso nós fomos abrindo mão, porque não tínhamos como sobreviver, principalmente o meu caso e do Pedro Cascais, que estávamos como cabeça em todo lado. E vocês sofreram aqui, não foi pouco, aqui na base, porque vocês tiveram que carregar o andor por aqui tudo para preparar o ambiente para nós termos força lá na frente para alcançar alguma conquista. Olha, Silvio, foi uma experiência realmente que a gente não consegue assim, esquecer. A gente viveu esse momento, né? Então faz parte da nossa história de vida, né? E o ensinamento teu, do Hildo, meu, do Pedro, de todo mundo, para os nossos filhos, nossos netos, é muito importante. Porque nós temos um pouco mais de tempo agora para contar história. Um pouco mais de tempo para estimular, para dizer, você vai, se nós chegamos até aqui, você não vai ficar esperando agora se formar numa faculdade para depois começar a ganhar algum dinheiro, começar a aprender a trabalhar. Não, você vai conhecer o associativismo, vai conhecer o mundo da produção, do trabalho, dos seus resultados. Saber que para ser patriota, você tem que ser alguém que defende a sua luta
e o seu trabalho em seu benefício e da sua pátria. Isso é ser patriota. Uhum. Legal. Com certeza, veja bem, né? Então a gente fica assim, eu quando falo mesmo, né, como o empreendedor, né, de muitos anos atrás, como ele tinha dificuldades, né, e sofria. Hoje, com o avanço, essa inovação toda, então assim, ó, na formação dos estudantes, das pessoas que estão ali, tanto no ensino médio como na faculdade, eles aprendem a teoria, mas na prática, gente, é bem outra coisa. Na prática, se você não arregaçar as mangas, a coisa não vai. Né? Vocês têm uma experiência grande nisso, você liderou o movimento mulher, a mulher empreendedora. Empreendedora, né? Então aquilo foi frequente, foram muitas que passaram, cada uma com seus problemas, com a sua forma de vencer dificuldades, barreiras. Sim. E sobressair-se. Muitas delas, ou quase todas elas, conseguiram vencer depois de uma tragédia gigante como nós vivemos aqui. Nossa. Nós nunca podemos esquecer que nosso movimento nasceu de uma tragédia que arrasou. Blumenau, Gaspar, Ilhota, os municípios mais baixos aqui foram arrasados. Isto é, pequenas empresas ficaram destruídas, seus operários sem salário, próprio dono não tinha casa e nem o que comer. A dificuldade era tanta que nós tínhamos que contar essa história também com algum detalhe para ser lembrado, porque muita gente não sabe mais que existiu 83. Eu converso com jovens hoje, de menos de 40 anos, eles não sabem que existiu 83. Sim, né? Não tem ideia. Não é culpa deles. Claro. Porque nós não temos como repetir todos os dias, não está exposto nas escolas, nas faculdades, né? Nem nas escolas técnicas, não tem isso. Né? Pois é, tá vendo aí, ó, nossos governantes acho que poderiam pensar melhor nessa questão, né? E também, assim, ó, promover palestras, mas palestras com pessoas que viveram o momento, né? Acho que isso é muito importante. Silvio, chegou o final do programa. Que lástima. Nossa, queremos te agradecer. Mas foi muito bom. Muito. Muito bom. Vocês são ótimos, vocês me inspiram as grandes lembranças, sabe? Legal. Isso é muito, de muito valor. Muita história. Muito obrigado para vocês, obrigado para a TV Galega. Isso, nós queremos também lembrar, coloque lá na sua agenda, dia 26 desse mês de setembro, nós teremos uma festa grandiosa lá na igreja, na catedral, e depois a tarde dançante com café, sorteio de brindes, lá no Porta Aberta, que fica nos fundos da catedral. Dia 26 de setembro. Gente, até lá! Tchau!